Uma viagem inesperada, uma senhora misteriosa e uma decisão que mudou tudo. Naldo nunca imaginou que seu caminho cruzaria com o de Dona Lúcia, uma mulher com um passado cheio de segredos. O que ela revelou antes de partir transformaria para sempre a vida dele. Até onde você iria para honrar uma promessa? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Naldo era um jovem negro que enfrentava um dia exaustivo de trabalho. Após uma longa jornada como operador de máquinas e faxineiro em uma fábrica, ele estava aliviado ao ver o ônibus se aproximando do ponto. Ao final do expediente, sentia-se completamente desgastado, com dores pelo corpo, enquanto seu chefe, conhecido por seu temperamento difícil, havia descarregado toda a sua frustração em cima dele, como de costume. Naldo começara a trabalhar às 5 da manhã, e desde então, mal tivera a chance de se sentar. Ao entrar no ônibus, teve a sorte de encontrar um assento vazio. Os ônibus costumavam estar lotados à noite, e Naldo se sentiu aliviado ao finalmente poder se sentar. Ele se acomodou, tentando relaxar. Enquanto se apoiava contra o encosto do assento, seus pensamentos giravam em torno do futuro. Sabia que não conseguiria continuar trabalhando daquela forma por muito tempo sem se esgotar completamente. O ônibus diminuiu a velocidade para pegar mais um passageiro, e uma senhora idosa entrou. Ela parecia exausta. Avançou lentamente para o interior do ônibus. Ao perceber que todos os assentos estavam ocupados, encostou-se contra a janela, visivelmente desconfortável. Ninguém parecia disposto a ceder seu lugar. Na cidade, as pessoas eram conhecidas por sua falta de consideração. Naldo observou a dificuldade da senhora e sentiu uma onda de compaixão. Sem pensar muito, ele se levantou e se dirigiu a ela. "Tudo bem, senhora. Venha, sente-se aqui, pode ficar com meu lugar", ofereceu gentilmente. A idosa, surpresa, mal podia acreditar na bondade do jovem em uma cidade onde a indiferença parecia ser comum. Com um sorriso agradecido, ela se dirigiu ao assento, enquanto Naldo permaneceu em pé para o restante da viagem. Poucos minutos depois, Naldo chegou ao seu ponto de ônibus e pediu ao motorista para diminuir a velocidade para que pudesse descer. Antes de sair, a senhora idosa segurou a manga de sua jaqueta. Surpreso, ele sentiu os dedos dela deslizando um papel em seu bolso. Sem tempo para questionar o significado daquilo, os outros passageiros o empurraram para fora do ônibus, que seguiu seu caminho imediatamente. Com o ônibus já distante, Naldo ficou intrigado com o papel em seu bolso. Talvez fosse um agradecimento, pensou. Colocou a mão no bolso e retirou o recado. O que leu o deixou perplexo. Havia um endereço e um código numérico. A nota dizia: Número 5, Parque das Rainhas, código 864. Era uma informação confusa para Naldo. Ele tentou compreender o significado, mas parecia não fazer sentido. Após refletir por um longo momento, guardou o papel de volta no bolso e foi para casa. Precisava descansar mais do que qualquer outra coisa. Ao chegar em casa, tomou um banho rápido e tentou relaxar, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava presa à senhora idosa e à nota enigmática. Era claramente um endereço, mas o que significava? Seria algum tipo de engano? Naquela noite, Naldo se revirou na cama, pensando no que fazer no dia seguinte. Decidiu que pegaria o ônibus novamente, na esperança de encontrar a senhora e esclarecer o mistério. Porém, no dia seguinte, ela não apareceu. Tentou novamente à noite, mas sem sucesso. A frustração e a confusão de Naldo aumentavam. Ele estava obcecado pela mensagem que ela tentou transmitir. A curiosidade de Naldo atingiu o ápice, e ele decidiu visitar o endereço no seu dia de folga. Normalmente, ele usava os dias de folga para cuidar da casa, mas naquele dia decidiu investigar o endereço. Esperava que aquilo não fosse uma armadilha. Pegou o mesmo ônibus que o havia levado a senhora e seguiu para o endereço. O trajeto levou 35 minutos, e ao descer do ônibus, Naldo se deparou com um grande terreno cercado por jardins e árvores. O lugar era calmo e parecia natural, mas não havia casas nas proximidades. Naldo olhou ao redor, tentando identificar qualquer sinal de perigo. Quando se sentiu seguro, aproximou-se da grande porta da propriedade. Bateu, mas não obteve resposta. Não havia campainha, e a casa estava distante demais para que alguém pudesse ouvi-lo.
Examinou o portão e notou um painel próximo à fechadura. Ao abri-lo, viu um pequeno monitor com um teclado numérico. Era necessário inserir um código de segurança. Naldo então se lembrou do código na nota. Pegou o papel e digitou o código no teclado. Quase imediatamente, ouviu o som do portão se destrancando. Ele entrou, caminhando lentamente pela propriedade. Ao fundo, um imponente casarão se destacava entre as árvores e jardins. Naldo seguiu em direção à casa, sentindo-se um tanto intimidado pelo tamanho e pela sensação de mistério que envolvia o lugar. Ao chegar à porta da frente, ele percebeu que estava entreaberta. Hesitante, empurrou a porta e entrou na sala principal, onde foi surpreendido pela visão da mesma senhora sentada em um sofá, com um grande sorriso no rosto. Parecia que ela estava esperando por ele, e a expressão em seu rosto demonstrava alegria por vê-lo ali. Naldo sentiu uma onda de perguntas surgindo em sua mente, mas antes que pudesse dizer algo, a senhora, que se apresentou como Dona Lúcia, começou a falar. Ela agradeceu a Naldo por ter sido tão gentil ao ceder o assento para ela no ônibus. Explicou que, naquele dia, havia saído de uma consulta médica, e não encontrando táxi, optou por pegar o ônibus, apesar de saber que teria que enfrentar o desconforto de ficar em pé. Dona Lúcia então ofereceu um suco a Naldo, mas ele recusou educadamente, ansioso por entender o motivo de tudo aquilo. Percebendo a curiosidade e a preocupação no rosto de Naldo, Dona Lúcia respirou fundo e começou a explicar o real motivo de ter lhe dado o bilhete com aquele endereço. Ela disse que estava procurando por alguém que pudesse ajudá-la, pois, devido à idade avançada e à saúde debilitada, não conseguia mais cuidar de si mesma como antes. Precisava de um cuidador de confiança, alguém que não apenas realizasse as tarefas diárias, mas que também fosse uma companhia para ela em seus últimos anos de vida. O que Dona Lúcia revelou a seguir deixou Naldo completamente surpreso. O salário oferecido seria 6 vezes maior do que ele recebia em seu emprego atual. Para ele, era como se um sonho estivesse se tornando realidade. De repente, todos os problemas que enfrentava pareciam pequenos e distantes. Sem hesitar, Naldo aceitou a oferta de trabalho. Dona Lúcia ficou claramente contente com a decisão. Ela explicou que, nos últimos 4 anos, havia contratado várias pessoas para ajudá-la, mas a maioria delas não foi honesta ou desistiu do trabalho. No entanto, ela acreditava que poderia confiar em Naldo, pois ele havia demonstrado uma bondade genuína ao ajudá-la no ônibus. Naldo pediu alguns dias para resolver questões pessoais antes de começar, e Dona Lúcia concordou. Ele saiu da casa com um misto de emoções, pensando no novo trabalho e nos desafios que enfrentaria. Trabalhar para uma senhora em uma mansão era empolgante, mas também um pouco assustador. Porém, a bondade e a gentileza que Dona Lúcia demonstrou o deixavam mais tranquilo. No dia seguinte, Naldo voltou à fábrica e entregou sua carta de demissão. Seu chefe ficou surpreso com a decisão, e ao perceber que Naldo estava determinado, ofereceu aumentar o salário para que ele ficasse. Aquela oferta deixou Naldo perplexo, pois era evidente que o chefe sabia que ele precisava do trabalho. Mas, vendo que Naldo estava decidido a sair, o chefe tentou segurá-lo. No entanto, Naldo já havia tomado sua decisão e recusou a oferta educadamente. Após 2 dias, ele começou a trabalhar na casa de Dona Lúcia. Suas tarefas incluíam preparar o café da manhã, garantir que Dona Lúcia tomasse seus remédios, organizar seu banho, lavar as roupas e limpar a casa. Com o tempo, Naldo se acostumou com a rotina na casa de Dona Lúcia. Os dias passavam tranquilos, e ele começou a conhecer mais sobre a vida dela. Eles passavam as tardes conversando na varanda, onde Dona Lúcia compartilhava histórias de sua juventude, de como herdou a casa dos pais e das dificuldades que enfrentou ao longo dos anos. Para Naldo, aquelas conversas eram verdadeiras lições, e ele começou a ver Dona Lúcia como uma figura materna. Ela tinha um jeito carinhoso, mas ao mesmo tempo firme, que inspirava respeito e admiração. A cada história contada, Naldo sentia que estava mergulhando em um passado cheio de tradições, amores e desafios que moldaram a pessoa que Dona Lúcia se tornou. Aos poucos, Naldo começou a se sentir parte da casa. Não apenas como um funcionário, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Ele se dedicava às tarefas diárias, mas sua conexão com Dona Lúcia ia além das obrigações. Ele se preocupava com o bem-estar dela, certificando-se de que ela estava confortável e que não lhe faltava nada. À noite, ele sempre verificava se as portas estavam bem fechadas e se a casa estava em ordem, antes de se recolher ao pequeno quarto que ocupava no andar de cima. Apesar das responsabilidades, Naldo sentia a paz ali.
A casa, que no início parecia apenas mais um lugar de trabalho, havia se tornado um lar para ele. Dona Lúcia também parecia gostar muito de Naldo. Ele era atencioso, prestativo, e acima de tudo, leal. Nunca reclamava do trabalho, mesmo quando algo não saía como esperado. Para ela, Naldo representava um sopro de vida nova em sua rotina, que há muito tempo havia se tornado monótona e solitária. Ela apreciava a presença dele, o modo como ele escutava suas histórias com verdadeiro interesse, e a forma como ele cuidava da casa com tanto zelo. Aos poucos, ela passou a confiar nele como nunca havia confiado em ninguém. Certo dia, enquanto estavam na varanda, ela olhou nos olhos de Naldo e disse: "Naldo, você tem sido mais do que um ajudante para mim. Você tem sido a família que pensei ter perdido. Tenho algo importante para lhe contar." Naldo ficou surpreso com a seriedade no tom de voz de Dona Lúcia, e curioso, aguardou que ela continuasse. Ele nunca imaginou que suas ações, que para ele eram simples e naturais, pudessem significar tanto para ela. A expressão no rosto de Dona Lúcia indicava que o que ela estava prestes a dizer era algo de grande importância, algo que ela guardava dentro de si há muito tempo. Dona Lúcia começou a contar sobre seu passado, revelando segredos que nunca havia compartilhado com ninguém. Ela falou sobre sua juventude, sobre as escolhas que fez e como elas moldaram sua vida. "Quando eu era jovem", começou ela, com os olhos fixos no horizonte, "eu me apaixonei por um homem que não era aprovado pela minha família. Ele era de origem humilde, mas tinha um bom coração. Nós éramos jovens, cheios de sonhos e planos para o futuro, mas meu pai não via nosso amor com bons olhos. Ele queria que eu me casasse com alguém que pudesse me oferecer uma vida mais confortável, alguém com status. Mas o homem que eu amava era diferente. Ele não tinha riquezas, mas tinha integridade, e isso era o que realmente importava para mim." Os olhos de Dona Lúcia brilhavam enquanto ela falava, como se estivesse revivendo aqueles momentos de sua juventude. Ela suspirou antes de continuar. "Fomos muito felizes juntos, mas meu pai nos separou. Ele fez tudo o que podia para garantir que eu não continuasse com aquele rapaz. A pressão da família foi insuportável, e eu cedi. Acabei me afastando dele, e isso foi a coisa mais difícil que já fiz. Após esse acontecimento, nunca me casei, porque meu coração sempre pertenceu a ele." Naldo ouvia atentamente, sentindo o peso das palavras de Dona Lúcia. Ele nunca imaginou que ela tivesse vivido um amor tão profundo e que, ainda assim, tivesse sido forçada a desistir dele. A dor e a saudade na voz dela eram palpáveis, e Naldo compreendeu que, embora ela tivesse aceitado as circunstâncias, jamais havia esquecido aquele amor. "Após muitos anos", continuou Dona Lúcia, com a voz mais suave, "descobri que ele havia se mudado para o interior, se casado e formado uma família. Senti um misto de tristeza e alívio, porque eu sabia que ele estava bem, mesmo que não fosse comigo. Eu fiquei sozinha, mas nunca me arrependi de ter amado daquele jeito. Foi um amor puro, e é uma memória que guardo com carinho." Dona Lúcia fez uma pausa, respirando fundo antes de prosseguir. "Quando vi em você a bondade daquele homem que amei, eu soube que você seria a pessoa certa. Tenho muito orgulho de você. Por isso, Naldo, decidi que você deve ser o herdeiro desta casa." Naldo ficou perplexo, sem saber o que dizer. A casa era enorme e cheia de memórias, e ele nunca imaginou que Dona Lúcia pensaria em deixá-la para ele. Ele olhou ao redor, observando as paredes que haviam abrigado tantas histórias, e naquele momento, compreendeu a magnitude do que Dona Lúcia estava oferecendo. Ao notar a expressão de surpresa no rosto de Naldo, Dona Lúcia sorriu e explicou que não tinha parentes próximos e que não queria que a casa fosse vendida ou abandonada. Ela via Naldo como alguém que cuidaria da casa com carinho e que manteria viva a história que ela tanto prezava. Contudo, havia uma condição. Dona Lúcia sabia que Naldo era jovem e que talvez quisesse construir uma família, algo que ela não teve a oportunidade de fazer. Ela pediu que, ao aceitar a casa, Naldo a mantivesse como um lar aberto para pessoas que precisassem de ajuda, assim como ela havia precisado um dia. "Quero que esta casa se torne um refúgio, Naldo. Um lugar onde pessoas que, como você, estão tentando encontrar seu caminho, possam encontrar paz e segurança. Esta casa foi meu lar durante toda a minha vida, e desejo que continue sendo um lar para muitos outros, mesmo depois que eu partir." Naldo,
com os olhos cheios de lágrimas, aceitou a proposta. Ele prometeu a Dona Lúcia que cuidaria da casa como se fosse sua, mantendo-a sempre aberta para quem precisasse. Ele compreendia a responsabilidade que estava assumindo, mas também sabia que era uma honra poder continuar o legado de Dona Lúcia. Com aquela promessa, Dona Lúcia pareceu se acalmar, e seus últimos dias foram de paz e tranquilidade. Ela partiu serenamente, sabendo que sua casa estava em boas mãos e que seu legado continuaria. Após o falecimento de Dona Lúcia, Naldo cumpriu sua promessa. A casa se transformou em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, e Naldo dedicou sua vida a ajudar os outros, assim como havia sido ajudado por Dona Lúcia. Ele se casou e teve filhos, que cresceram conhecendo as histórias da senhora que, em um gesto de bondade e amor, mudou a vida de seu pai. Naldo cuidava da casa com o mesmo carinho e dedicação que Dona Lúcia demonstrou. Ele fazia questão de preservar cada detalhe, mantendo o lugar exatamente como ela gostava. As pessoas que passavam pela casa sentiam a presença de Dona Lúcia, e Naldo se certificava de que todos soubessem quem ela foi e o impacto que teve em sua vida. Assim, o legado de Dona Lúcia continuou, não apenas nas paredes da velha casa, mas também nos corações daqueles que ali encontraram um novo começo. Naldo sempre se lembrava da senhora que conheceu em um ônibus e como um simples ato de bondade havia mudado sua vida para sempre. Você já pensou em como um simples encontro pode mudar sua vida para sempre? Você também acredita que o destino coloca pessoas especiais em nosso caminho? O que faria se recebesse uma herança inesperada de alguém que considera como família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história emocionante, deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Confira também o outro vídeo que está aparecendo na tela agora, que é igualmente comovente e certamente irá tocá-lo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.